Porque enquanto eu não nascesse de novo, eu não ia entender o que Deus tinha para mim por dentro. Amém? Deixa eu usar meu exemplo. Diga assim, por dentro. Olha só. O que eu tenho aqui na minha mão? Uma maçã. Não é simplesmente uma maçã, certo? Você está conseguindo ver umas coisinhas pretas aqui? O que são essas coisinhas pretas? Ótimo. Então aqui você está vendo uma maçã e a semente da maçã, certo? E aqui? Você está vendo o que aqui agora? Você não consegue ver a semente, certo? Mas existe uma semente. Assim somos eu e você. A Bíblia, quando fala sobre o fruto do Espírito é uma evidência. Deixa eu pegar de novo a evidência. O fruto do Espírito é a evidência. É o que aparece. Tá bom? De uma manifestação referente a algo que aconteceu por dentro. O fruto do Espírito é a evidência de algo que aconteceu por dentro. O fruto só veio a ser manifesto, você só está vendo essa maçã aqui, porque um dia, em algum momento, alguém pegou esta semente e plantou. Entende? Ou seja, o fruto do Espírito é a manifestação visível de algo invisível que aconteceu dentro de mim. Quando eu nasci de novo, foi o meu espírito que foi recriado. E dentro de mim, você está vendo meu espírito? Ele é bonito, fala a verdade. Fala. Você não está vendo meu espírito, porque o meu espírito está dentro de mim. Você está vendo a casa que carrega o meu espírito. A casa que carrega o meu espírito é o meu corpo. A Bíblia chega a dizer, nós já vamos ler, tá bom? Espera aí. Mas a Bíblia nos ensina, né? Que nós somos um espírito. A verdadeira Sandra não é essa daqui que você está vendo. A verdadeira Sandra é a Sandra do Espírito. E esta Sandra do Espírito tem uma alma, que é onde se concentra as emoções, o intelecto. Hoje, a alma da Sandra foi meditar no que traria para vocês acerca de fruto do Espírito. Mas o corpo da Sandra queria dormir. Estou falando sincero. O corpinho da Sandra queria dormir de tarde. Mas a alma sabia que se ela tivesse, como ela tinha uma aula para dar, ela tinha que se abastecer. Porque se ela não se abastecesse, ela não teria algo para trazer. Está entendendo? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos um ser trino. Então, você consegue entender? Aqui agora, eu não vou conseguir entrar muito. Mas você consegue entender a importância de você estar numa sala de aula 7 dias? Para você entender de forma detalhada o que aconteceu dentro de mim e de você quando eu e você nascemos de novo? Quando a gente fala sobre fruto do Espírito, essa é uma matéria que a gente ensina no centro de treinamento. É uma matéria que, na verdade, ela deixa a gente enfurecido muitas vezes, em dúvida outras vezes, mas, em suma, ela deixa a gente nu. Não diante de Deus e nem diante das pessoas, diante de nós próprios. Eu, na verdade, se eu pudesse hoje, eu traria um espelho. Vamos fazer uma simulação? Faz assim. Vamos fazer de conta que você está com um espelhinho aí na mão, tá bom? Então, olha para o espelho. Quem você está vendo no espelho? Você. Diga assim, eu estou vendo eu. Muito bem. Então, isso quer dizer que o que a gente vai falar hoje, faz assim com o espelho do lado, assim. Fala assim, o que nós vamos falar hoje não é para o meu irmão de trás.
Faz assim, fala assim, é para mim. Amém? Então, essa matéria faz isso. Essa matéria faz com que você pegue o seu espelhinho e você realmente olhe para você. Reconhecendo, essa matéria faz a gente reconhecer que a gente tem deficiência, que a gente tem imperfeição. Amém? Mas, acima de tudo, essa matéria faz a gente entender o quanto a gente precisa do nosso Mestre Espírito Santo para nos ajudar. Por quê? Porque quando a gente nasceu de novo e o fato da gente ter nascido de novo, a gente ter recebido lembra da semente? A gente recebeu uma semente quando a gente nasceu de novo. Essa sementezinha que a gente não vê, ela está aqui dentro da gente, está dentro de mim, dentro de você. É uma semente incorruptível. Sabe o que quer dizer? Algo incorruptível é algo que não pode ser adulterado, que não tem cópia. O próprio Espírito de Deus foi quem recriou eu e você por dentro. E Ele mesmo, Ele tem a expectativa. Sabe quando alguém senta e espera? Eu vou ficar aqui. Na hora que ela precisar de mim, eu estou a posto. Ele tem essa expectativa. Quando a gente nasceu de novo, o Senhor sabia que a gente não saberia se movimentar na nova realidade. Então, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Por quê? Porque nessa nova realidade, muitas coisas não podem mais acontecer. Amém? Então, é isso que você vai aprender na sala de aula, a respeito de fruto do Espírito. A gente vai tocar em algumas coisinhas aqui, e você vai perceber, hoje mesmo você já vai poder praticar. Porque fruto do Espírito fala sobre isso. Fala sobre você ouvir e você praticar. Talvez, quando você estiver em sala de aula, você vai se lembrar de pessoas que já fizeram rema. E talvez suba no seu coração, puxa vida, não acredito não que aquele irmãozinho fez o rema. Pois é, pode ser que ele só tenha feito. Mas ele não praticou o que ele aprendeu. Porque a falta de prática, ela priva a gente de experimentar o melhor de Deus. Então, o meu conselho é, quer seja na sala de aula, quer seja na igreja, tudo que você ouvir em relação à palavra de Deus, seja rápido em praticar. Porque, se você for tardio, você vai ser comparado ao negligente, que construiu, edificou na areia. Quem é que já construiu alguma coisa? Você já construiu coisas? É bom você ter convicção de que você construiu e o negócio está firme? Então, amém? Mas é por aí que a gente vai caminhar, tá bom? Você está entendendo? Chamei a sua atenção? Ou nós vamos mostrar até o instrumento hoje. Mas vamos lá. Eu amo essa matéria. Essa matéria, na verdade, transformou a minha vida e vem transformando, sabia? Porque desenvolver salvação e crescer, amadurecer do fruto, nunca vai acabar. Até que o Senhor volte. Amém? Mas vamos lá. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas 5:22? Esse texto é o texto base, é um dos textos base dessa matéria. Diz assim, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. O fruto não são, a Bíblia não está dizendo os frutos. Amém? É o fruto. O fruto vem de uma semente, não é assim? Então, uma semente deu este fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. Agora, Tiago 1:18. Lembra que eu e você nascemos de novo? Pois bem, a Bíblia está dizendo assim, ó. O apóstolo está dizendo assim, pois, segundo o seu querer, ou segundo o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que nós fomos gerados pela palavra. Lembra? Semente incorruptível. Amém? Então, como eu disse para você, fruto é a evidência visível de um poder invisível. Sabe, irmãos, embora a gente não veja,
Existe tanto poder dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque a gente, como eu acabei de mostrar a semente da maçã, você há de convir, embora você não esteja vendo nada de espetacular. Opa, tão pequenininha. Não tem nada de extraordinário. Você nem consegue ver. Mas é uma semente. Ó, pequenininha. Ela é pequenininha. Está vendo algum poder aqui? Consegue detectar algum poder aqui? É só uma semente, ó. Pequenininha. É simples, não é? Você pode dizer que não tem poder aqui? Posso, lógico que eu posso. Poder aonde? Aqui na minha mão ela tem poder? Aqui na minha mão ela tem poder? Eu quero ouvir você. Aonde que ela tem poder? Eu quero sua atenção, tá? Ela tem poder aqui. Aqui que ela tem poder. Aqui nesse piso ela não tem poder. Ela continua com o mesmo nível de poder que ela tinha na minha mão. A semente, para ter poder, ela precisa ser plantada na terra. O único lugar que essa semente vai realmente manifestar poder é se ela for plantada no lugar certo. Entende? Ou seja, o fato da gente ter recebido a boa semente incorruptível não quer dizer que a gente vai viver uma vida que Deus planejou. A gente vai precisar fazer alguma coisa com esse poder que foi colocado dentro de mim e de você. E junto com essa semente, irmãos, veio a capacitação de Deus para eu e você desenvolver esse poder. Esse desenvolver é andar de uma forma na qual nós somos salvos para andar. Entende? O fato de eu e você termos nascido de novo precisa trazer uma responsabilidade para a gente, no sentido de nós nos interessarmos em buscar saber. Procurar se identificar. Você sabe que na ocasião que nós nascemos de novo, eu e o meu marido, na verdade, a gente não... Eu sinceramente, eu achava que eu nasci de novo, então agora eu sou crente, eu não vou para o inferno, já está bom. Eu não entendia que o novo nascimento me abriria portas para mudança e transformação de vida. Então, enquanto eu não me deparei com o conhecimento da palavra, e conhecimento por si só, ele não produz nada para mim e para você. Eu preciso ter um interesse. Entende? Eu preciso ter a iniciativa de buscar o conhecimento da palavra, o que está por trás da palavra, para que eu possa desfrutar do que realmente está por trás. Está entendendo? Ou seja, no momento em que eu nasci de novo, eu vivi 7 anos sem desfrutar do benefício do novo nascimento. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, eu vivi durante um tempo e eu não desfrutei. Mas, graças a Deus, eu me deparei com essa palavra, o conhecimento chegou, eu me interessei, fiz a minha parte, porque a gente precisa fazer cada um a sua parte, amém? Mas, enfim, essa matéria, fruto do Espírito, me tratou de uma forma na sala de aula, que cada dia que eu ia participar da aula e eu voltava para casa, eu percebia que eu tinha que alinhar e ajustar alguma coisa. Eu percebi, na medida que eu estava estudando essa matéria, irmãos, que na realidade, Deus não tinha me criado ou me salvo para o fracasso. Nessa ocasião, os meus fracassos, eu tinha troféus de fracassos. E cada um deles eu tinha nomeado e justificado com uma determinada situação. O fracasso na minha família, na minha área profissional, foi porque eu não consegui fazer a faculdade. O fracasso no meu casamento era por causa disso. O fracasso... Entende? A gente tem hábito de nomear fracassos quando a gente não tem conhecimento. Quando, na verdade, eu estava com o poder dunamis dentro de mim e eu não estava, na verdade, tirando de dentro de mim para me ajudar nos meus fracassos. Entende? Então, no momento em que eu entendi que o maior habitava em mim, eu comecei a me deparar com a palavra. Cada aula, eu chegava e eu ouvia, o maior habita em mim. Como assim, o maior habita em mim? Sabe, irmãos, existe um poder ilimitado dentro de nós. O novo nascimento é a possibilidade de viver um estilo de vida. Mas diga assim, possibilidade.
Por que é possibilidade? Porque nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo que nós recebemos. Nós precisamos desenvolver. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo falando, né? Desenvolvei, o apóstolo Pedro. Desejai como filhos, como filhos, né? O ardente, o genuíno leite, para que ao seu tempo você se desenvolva. Estou parafraseando. Mas a Bíblia diz isso, lá em, acho que é 1 Pedro. Sobre a gente ter o interesse em buscar o leite genuíno. O que é o leite genuíno? A palavra que alimenta, a palavra boa. Uma palavra que tem condição de promover o teu crescimento. Amém? Então, na medida que eu ia indo nas aulas, eu fui percebendo. E eu fui tirando, sabe, as desculpas, irmãos. Cada dia era uma sacola de desculpa que eu deixava. Cada dia. E eu comecei a perceber, sabe, que na verdade, a grande responsável pelos meus fracassos era eu mesma. Não era Deus e nem era o diabo. Ó, nem era o diabo. Por quê? Porque o diabo não pode fazer nada com um crente que tem a revelação de que o maior habita dentro. O diabo, ele só tem acesso que você dá e eu. Ele só entra em áreas que eu e você permitimos. Quando a gente não se submete ao ensino da palavra, é um tipo de abertura que a gente dá para ele. Mas quando a gente se submete, a gente cresce. Amém? Essa matéria vai fazer você ficar nu diante de você mesmo. E quantas aqui, não se assusta não, tá? Não se escandaliza não. Mas quando a gente está nu diante do espelho é que a gente vê, né? É ou não é? Não é verdade? Então, essa matéria fez isso comigo e eu tenho certeza que vai fazer com você também. Amém? Mas vamos indo lá, né? Diga, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Fruto é a evidência visível de um poder invisível. Fruto é o resultado de uma semente que foi plantada. Amém? Fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em mim e em você, mediante o novo nascimento. O novo nascimento foi, na verdade, o que dá a possibilidade da gente desenvolver esse fruto. Sabe, irmãos, assim como uma árvore, que ela só vem a dar frutos se ela for plantada e se ela for regada, assim é a nossa vida. Embora a gente tenha recebido essa semente incorruptível, se nós regarmos essa semente, e como que a gente rega essa semente? Por meio de ouvir a palavra, por meio de oração, por meio de meditação na palavra, por meio de hábitos espirituais. Essas são as formas que a gente tem, por meio da palavra, para desenvolver a nossa salvação. Na medida que a gente desenvolve a salvação, você vai vendo o resultado do fruto. Assim como uma árvore não precisa fazer força para mostrar que é uma árvore, nós, na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, a gente vai percebendo frutos brotando. Aí sim, frutos brotando da nossa vida, do nosso novo nascimento. Aonde? Diga assim, nas ações, no comportamento, nos hábitos. Por quê? Alguém que recebeu algo vai precisar manifestar algo. Assim como uma árvore. A forma de você saber que tipo de árvore é aquela, que fruto aquela árvore dá, como que a gente sabe que uma macieira veio de uma maçã veio de uma macieira? Você observa a macieira e você vê lá o fruto, não é? Então, quando você olha para o crente, para o nascido de novo, não dá mais para olhar para o crente e ver ele falando palavrão. Não dá para olhar para o crente, a crente, mulher, e vendo ela desrespeitar pai e mãe, não se submeter ao marido. Não dá, porque esse fruto não combina com a nova natureza. Entende? Essa nova natureza implantada em nós, ela precisa manifestar quem Deus é. Porque, na verdade, é o próprio Deus que veio habitar em nós. Você consegue imaginar Jesus falando palavrão? Maltratando o irmão? Cabeção! Consegue? Então, por que a gente faz? Esse não é o fruto que era para a gente estar dando. A Bíblia chega a dizer que nós precisamos dar frutos de justiça. O que são frutos de justiça? Agir como Deus age, julgar como Deus julga, falar, ensinar.
manifestar quem Jesus foi nessa terra e quem Ele é hoje em nós. Sabia que nós somos o outdoor do Senhor? Por onde quer que a gente passa? Então a gente precisa pensar direitinho como a gente trata o nosso próximo, como a gente age na nossa casa. Nós não podemos ser uma pessoa na igreja, irmãos, e uma pessoa secular. Não existe esse negócio de secular. Tira essa palavra do seu vocabulário. Você é filho de Deus aqui, onde você estiver. Entende? Essa matéria, fruto do Espírito, ela vai fazer isso comigo, com você. E vai. Por que eu digo vai fazer? Porque eu não deixei de estudar fruto do Espírito. Vez ou outra eu tenho que pegar um prumo. Cadê o prumo? Essa matéria vai fazer, ela tem a proposta de nos ajudar a colocar a nossa vida em ordem. A gente já sabe que a nossa vida, ela é de glória em glória, certo? Quantos já viram isso aqui? Conhece isso aqui? Todo mundo conhece? Quem não conhece, levanta a mão, que eu vou te mostrar. Você não conhecia? Isso é um prumo. Prumo é uma ferramenta usada na construção. Amém? Olha só, minha irmã. É um prumo, tá bom? Como é que a gente usa o prumo? A gente usa esse prumo quando a gente vai construir paredes. O prumo, na verdade, é aquele que diz para mim se aquilo que eu estou construindo está reto ou não. O prumo, sabe aquele negócio que diz assim, eu sou bonita, né, gente? Não sou? Eu sou educada. Eu sou um amor de pessoa. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa cheia de Deus, cheia de amor. Não é? Não é? Quem vai dizer se eu sou tudo isso é o prumo. E o prumo na nossa vida são as pessoas. As pessoas é que vê o fruto que você está dando. O fruto, a árvore, na verdade, ela não tem como dizer muita coisa dela. Ela pode até fazer propaganda, mas pode ser enganosa. Deixa eu te falar uma característica do prumo. Nós já vamos voltar no prumo, peraí. O resultado do novo nascimento é o andar no fruto. Eu só posso frutificar por conta do novo nascimento. Sabe, irmãos, só a possibilidade que a gente tem de crescer, desenvolvendo a nossa salvação, e de frutificar em Deus, o que é frutificar em Deus? É dar resultado. É essa vida que eu te falei. Outrora eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Frutificar é ver a manifestação do poder de Deus. Existe um poder em mim que me ajuda a não praticar o que eu praticava. As obras, diga obras. Quando eu estava no mundo, eu praticava algumas obras classificadas de impureza, de obras más, falta de integridade, obras que eram classificadas como mau caráter. Eu praticava algumas obras antes de nascer de novo, que a partir do momento que nós nascemos de novo, nós não devemos praticar mais. Mas essa capacidade para não praticar essas obras vem do fruto que foi colocado em mim. Então, o fruto do Espírito, essa semente que foi colocada em mim, ela me capacita a viver essa vida, essa nova vida em Deus. Mas essa nova vida em Deus, essa semente que foi colocada em mim, ela me dá a possibilidade de viver essa nova vida em Deus. Mas sou eu quem vivo. Eu é que preciso me empenhar para praticar aquilo que a Bíblia diz. Porque na medida que eu desenvolvo os hábitos novos, na medida em que eu cresço em fazer aquilo que eu ouço, sabe? Ser pregado na igreja, na medida em que eu pratico aquilo que eu ouço na escola, é que eu vou perceber a manifestação do fruto. Porque a vida vai me dar a oportunidade de manifestar o fruto que já está dentro. O fruto já está dentro. Mas é a vida, é o dia a dia. É a rotina no meu dia a dia que vai me dar a oportunidade de realmente manifestar para as pessoas quem eu realmente sou, essa nova criatura. Essa nova criatura que eu sou por dentro, nem todas as pessoas à minha volta sabem. Você conhece algum crente 007? Já ouviu falar de crente 007? Aquela pessoa que se converteu, que tem vergonha de dizer que é crente, e lá na empresa onde ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente.
Ele está perdendo uma grande oportunidade de manifestar Deus, de expressar Cristo Jesus, que está na vida dele agora por dentro, para alcançar outras pessoas. Por quê? Alguém, lembra daquela passagem de Jesus? Da figueira? Lembra? Aquela figueira era para estar dando fruto. Porque a árvore ou o galho que não dá fruto, o que acontece? Você já sabe. Você já plantou alguma coisa? Você já percebeu a dificuldade que existe quando uma planta está plantada e a raiz dela se aprofundou? Dá trabalho, não dá? O que a gente precisa fazer, como novas criaturas, como novo nascido, como nascido de novo, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. É aprofundar as nossas raízes na palavra. Na medida que a gente aprofundar as nossas raízes na palavra, irmãos, vocês vão perceber que a dificuldade para fazer algumas coisas ela vai diminuir. Na medida que a gente vai se aprofundando na palavra, você mesma vai perceber, de repente, meu Deus, fulaninho me ofendeu E não é nem questão só de fazer, é de reagir. A proposta do novo nascimento. Essa é a proposta do fruto do Espírito. Nos aperfeiçoar nele. Quando eu digo ser quem Jesus é, falar como Jesus fala, responder como Jesus responderia, é isso que eu estou falando. Você vai passar a fazer coisas naturalmente. Por quê? Porque nenhuma árvore faz força para, ai meu Deus, vou ter que dar maçã. Não, ela dá a maçã naturalmente. Então você responde amavelmente, naturalmente. Você corresponde a um chamado para oração naturalmente. Porque foi para isso que você nasceu. Você adora a Deus naturalmente. Por quê? Porque faz parte da sua natureza. Você nasceu para isso. Entende? Você não faz esforço para isso. Agora, existem alguns conselhos na palavra para que a gente desenvolva o nosso espírito e desenvolvendo, consequentemente, o fruto do Espírito. Amém? Então, o fruto do Espírito tem a ver com a vida real. É a vida do dia a dia. Sabe? É no dia a dia que você vai perceber. É muito importante a gente perceber aspectos no nosso desenvolvimento com marido e mulher. Não é? É muito bom. Mas, posso dizer, às vezes, a gente premedita algumas coisas. E não é assim? Eu estou falando porque isso aconteceu comigo e com o Zé. A gente premedita. Quando eu nasci de novo, quando eu aceitei Jesus, eu ficava falando, eu não sei você, mas eu ficava falando comigo. Meu Deus, será que eu posso falar isso? Ai, meu Deus, será que eu posso? Falta de conhecimento faz a gente viver escravo. Livre, mas escravo. Por quê? Porque eu não entendia que, na verdade, o resultado do novo nascimento, se eu me comportasse, como a Bíblia diz, ia ser natural. Eu não preciso fazer força, esforço. Por quê? Por que muitas pessoas têm que fazer esforço para viver quem elas, na verdade, já são? Porque elas não entenderam que é na rotina do dia a dia que ela tem a oportunidade de praticar o que ela lê da palavra. É na rotina, no dia a dia. Entende? Por quê? É na rotina que você vai conhecer quem você realmente é. Aqui na igreja, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, nem estou dizendo que você usa máscara, mas aqui na igreja é muito fácil. O ambiente está favorável, o clima está favorável, a palavra está favorável, mas a expectativa do Senhor é que a gente desenvolva. É quando a gente chega em casa. Porque é quando a gente chega em casa que não tem uma música favorável. A atmosfera, às vezes, o gelo está, né? O Polo Norte, às vezes, está em casa. E, às vezes, a gente vai ter que manifestar o fruto, é lá. É lá que você vai ter a oportunidade de realmente provar. Jesus realmente é o meu Senhor? É lá na empresa, quando o seu chefe te azucrinar a ideia, que você vai ter Por quê? Porque as oportunidades que a gente tem de crescimento, irmãos, não é aqui dentro da igreja. Eu sei que aqui dentro da igreja a gente tem que desenvolver o fruto com o irmãozinho que falha, o irmãozinho que, responde atravessado. Mas posso dizer? É uma coisa até que eu falo na aula, porque eu ensino essa matéria.
Eu falava assim, né? Essas conversas que a gente ouve, né? Ai, não tenho pavio. Ai, meu pavio é curto. Não se preocupa. Você nasceu de novo? Quantos nasceram de novo? Menina, menina e menino, você ganhou um pavio inteirinho. Entendeu? Você tem pavio para queimar a terra. E ó, quando acabar o pavio, ele nasce de novo, naturalmente. Por quê? Porque não existe mais esse negócio de eu ter pavio curto. Não existe. Em Cristo Jesus, você foi feita nova criatura. Sabe? A Bíblia chega a dizer assim, ó, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você não foi recalchutada ou recalchutado. Você nasceu de novo, novinho em folha. Aquela pessoa antiga que falava palavrão, que pulava carnaval. Aquela pessoa morreu. Amém? Essa pessoa morreu. Mas você já percebeu que às vezes, eu não sei você, né? Mas às vezes eu passo... eu não se escandalizo, tá bom? Mas no meu passado, eu fui até destaque. E tenho samba no pé, vice. Não sou cópia, não. Então, de vez em quando, eu passo, às vezes, em algum lugar que está tendo uma bateria, né? E o pezinho... Aí eu tenho que lembrar, ô, quieta, você nasceu de novo. Mas eu posso dizer, existem alguns aspectos relacionados com a nossa reação que você não precisa reprimir. Você precisa entender e dominar. Porque domínio é uma parte lá do fruto do Espírito, lembra? Diga assim, domínio próprio. Ou seja, eu não estou dizendo que eu tenho que dominar para, ai meu Deus, não aguento, eu vou sair sambando. Não é isso não. Não é isso. Mas eu posso sambar lá em casa com o Espírito. Eu posso. Por quê? Porque a minha dança é o motivo da minha alegria. E a alegria também é fruto do Espírito. Ou seja, eu tenho como manifestar, eu não preciso suprimir, sabe, o que me diverte. A dança me diverte, me alegra. Mas o que eu era estimulada a me alegrar lá no carnaval com algo que não fazia parte da minha nova criatura hoje. Hoje eu sou inspirada pelo Espírito para dançar, para sambar. Eu posso fazer tudo isso, porque eu tenho outra motivação. A motivação é outra. Você entende? Então, às vezes, tem pessoas vivendo uma vida de escravidão. Ai, meu Deus, eu não posso. Você, se aquilo que você gosta era alguma coisa que te reporta para o seu passado, só ajusta. Alinha. Por quê? Porque algumas coisas que existem no seu perfil, na sua personalidade, você não precisa jogar fora. Você precisa se despojar do que te leva para a sua velha natureza. Isso sim. Percebeu como tem coisa para aprender sobre o fruto do Espírito? Que não dá para ensinar num culto. A gente precisa de aulas. Por quê? Porque durante uma aula, a matéria toda, todos os dias, cada dia você vai aprender um pouquinho. Você vai aprender quais são as reações do seu espírito novo, recriado. Você vai aprender o que quer dizer quando a gente diz na igreja, né? Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que se inclina para as coisas do espírito gera vida. Aquele que se inclina para as coisas da carne gera morte. Entende? Está ficando interessado? Você concorda? Entende a importância de a gente realmente sentar? A gente aqui que já fez, muitas vezes a gente é relembrado de tanta coisa. Às vezes a gente fala assim, né? Eu vou falar de mim. Quando a gente vai falar sobre fazer uma pesquisa, né? Qual que é a matéria que você gosta, né? E tal. E se você fosse ensinar no Rema, qual a matéria que você... Ninguém quer fruto do Espírito. Porque acaba diminuindo. Você fala, eu quero ensinar unção. Quero ensinar manifestações do Espírito, aleluia. A autoridade do crente. Por quê? Diga assim, barulho. Agora, fruto do Espírito é você e o Senhor.
Nem todo mundo quer. E eu não estou desvalorizando as matérias, não, irmãos. Porque eu gosto de barulho também. Entendeu? Mas você consegue entender? Até a nossa reação, até de sugestão, né? Quando eu recebi, né, a incumbência, eu falei, meu Deus, me ensinar o fruto do Espírito? Aí, quando eu fui estudar a matéria, eu fui ver a importância que a matéria tem para a minha vida no dia a dia. Porque eu posso ser instruída e vou crescer quando eu aprendo sobre unção, sobre autoridade. Mas o que adianta eu querer usar a minha autoridade se eu não conseguir dominar eu não consigo dominar a minha boca? Se eu não consigo dar uma resposta amável quando alguém é grosso comigo? Aonde que eu vou usar a minha autoridade? Para que essa autoridade vai servir? Para me levar para o buraco. Então, eu preciso viver uma vida equilibrada. Eu considero essa matéria, com base nesses pontos aqui, cada fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu considero elas como as colunas desse prédio. Considerando a nossa vida. Eu não estou vendo as colunas aqui, mas eu sei que existem várias colunas aqui, porque senão ela não suportaria o que está em cima. Amém? Então imagina que você é uma casa frondosa, que tem algo maravilhoso para construir para o Senhor. Se você não tiver uma base, que é o fundamento, no novo nascimento, você nem tem como colocar as colunas. Concorda? Tem um engenheiro, algum construtor? Antes das colunas, o que vem? Antes das colunas, o que vem, Marquinhos? Diga assim, a base. Então, a base, o fundamento, diga assim, o fundamento é o novo nascimento. E a possibilidade das colunas é o fruto. Por quê? Se você não tiver uma base, não tem como você estabelecer as colunas se não houver alicerce, certo? E vamos supor que aqui vai ficar muito cara essa obra, tá bom? Então, para quê? Amor, alegria. Não, vamos estabelecer, vamos economizar nessa obra. Vamos colocar amor, benignidade. Alegria para quê, né? Para que alegria? Bondade. Domínio próprio, não gostei muito. Vamos estabelecer essa obra em cima de 4 colunas. Só. Para quê, né? Vamos dizer aí, vai, ó. A paz é legal. Paz eu acho que vai dar bom. Fidelidade também, é bonito até, né? Às vezes a gente faz a camiseta, fidelidade. Mansidão também eu gostei. Marquinho, senta o sarrafo. Joga lá já em cima. O que vai acontecer com essa construção? Vixe, ela vai ruir. Sabe por quê? Porque uma construção sólida precisa ser estabelecida em colunas específicas. Não dá para viver em mansidão desprezando a paz, achando que você não precisa da paz. Não dá para querer a paz achando que você não precisa do domínio próprio. Não tem como. Entende? Ou seja, Deus sabia o que estava fazendo quando Ele colocou essa semente bendita dentro de mim e de você. E Ele sabia. Quando Ele inventou esse negócio de fruto do Espírito, Ele sabia o que estava fazendo comigo e com você. Por quê? Porque Deus tem a expectativa de que a gente faça a obra para Ele por completo. Amém? Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago 1. Eu já estou quase encerrando a matéria. Foi rápido, né? A matéria não, né? Esta aula. Porque a matéria não tem como a gente... Olha só o que Tiago 1, 21 diz.
Eu estava falando só para você do prumo, né? Eu fiz uma anotação aqui, antes da gente ir lá em Tiago, eu vou ler para você. Essa matéria, ela vai te ajudar. Lembra do espelho? Pega o espelho aí. O espelho é para você, né? Pois é. Não faz assim do ladinho, não. Não é retrovisor, não. Essa matéria vai te ajudar a identificar imperfeições, deficiências e mazelas. Áreas que precisam ser corrigidas, alinhadas, de acordo com a sua nova realidade. Mas não na esfera de julgamento. E sim, dando a oportunidade de mudanças, de tratamento e cura. Existem coisas na nossa vida, ou áreas na nossa vida, que podem nos impedir de alcançar ou de receber o melhor de Deus. E ainda pior, pode impedir o agir de Deus na nossa própria vida. Para que a palavra de Deus frutifique na nossa vida, nós precisamos ser crentes limpos. Saber o que tem que fazer não resolve. Precisa saber o que tem que fazer e fazer. Amém? Não adianta você saber que precisa fazer atividade física, ir lá na loja e comprar um tênis Nike. Amém? Uma roupa da Life. Bem linda. Ai, estou preparando. Ai, que roupa é pra... Ai, o meu look da academia. E aí o look fica lá no armário. Aí o armário emagrece. O armário fica cardíaco, bem assim, né? Com o coração bom. Entendeu? Hashtag. Estou brincando, irmão. Vocês estão entendendo? O que eu estou querendo dizer é, não basta você saber que tem que fazer mudança. Saber é muito bom, é o primeiro passo. Mas agir realmente é o que vai trazer mudança. Então, por exemplo, se você sabe que você tem uma palavra muito pesada com as pessoas, identifica quando você for falar, anota isso. Eu percebo que eu tenho a palavra pesada. O que quer dizer palavra pesada com as pessoas? Sou grossa. Se você percebe que você é grossa com as pessoas, é que eu procurei ser assim amável, né? Porque eu era assim, irmãos. Eu era pau, pau, pedra, pedra. Essa pessoa que você está vendo aqui, não é essa pessoa do meu passado. Eu chorei, eu fiz muita força, eu chorei muito para manifestar o fruto. Por quê? Porque eu era uma pessoa dura. Eu gostava de pagar. Para mandar. Só eu, né? Por quê? Porque me dava a sensação de poder. A falsa sensação de poder. Por que é falso? Porque o poder mesmo, eu sei que eu tenho hoje. Poderosa mesmo eu sou hoje. Entende? Então, se tem alguém que tem tido, e olha, essa transformação não acabou, viu? Eu estou vivendo dia a dia, e estou me aperfeiçoando, me lavando na palavra, e na medida que que o tempo vai passando, eu vou percebendo o quanto eu tenho ficado melhor. Graças a Deus, mas ainda tem coisa para melhorar. Amém? Mas enfim, mudar é que traz as mudanças. Dá o primeiro passo. Amém? Então vamos lá, ó. Tiago 1, 21 a 25. Vamos ler? Fala assim, despojar-se. Esse texto aí está dizendo assim, ó, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, irmãos, se tem algo que é poderoso para nos salvar a nossa alma, é a palavra. A gente pode trazer ministrações, correções, você pode ter gabinete, se você não estiver disposto a colocar a palavra dentro de você, nada disso vai transformar você. Amém? Você precisa fazer o exercício intencionalmente de ler a Bíblia. Mudar a sua mentalidade faz parte de desenvolver o fruto do Espírito. Sabe aquelas coisas que você pensava, eu achava que era isso. Pois é, você achava. Na medida que você se convencer por meio de renovação da palavra, da mente, pela palavra, você vai perceber. E você vai perceber o quanto é leve a vida, aceitando que você precisa se despojar. Olha só o significado dessa palavra despojar-se. Quer dizer manter distância, e distância grande,
para não correr o risco de retornar ou de retomar aquilo que você manteve longe. Sabe? Aquela forma de viver, aquele hábito, aquela forma de falar. Sabe aquele amigo que Deus já disse para você que você precisa abandonar a amizade? Diga assim, despojar-se. Manter longe. Coisas. Quando a gente fala sobre impureza, maldade, eu não sei você, mas eu já fui má. Eu já quis ter coisas passando por cima de pessoas. Só eu. Não, cada um aqui, de alguma forma, já fez uma coisa feia. Como diz a Alice, né? Fez feiura. Cada um aqui de nós, irmãos, já fez uma feiura que não alegra, que tem vergonha. Eu fiz coisas que eu tenho vergonha. Mas, eu fiz na minha ignorância. Amém? Tem um outro texto falando sobre esse tema de ignorância. Lá em Efésios 5, 8 e 9 diz assim, pois outrora éreis trevas. Diga assim, outrora. Antes de me converter. Hoje, agora, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Outrora é antes do novo nascimento. Diga assim, antes. Agora não mais. Entende? Então, o que você viveu antes, às vezes a gente diz assim, né? Quer dizer então que eu não posso, uma vez que eu nasci de novo, eu não posso ter amizade com as pessoas lá do mundo, as pessoas antigas. A Bíblia não diz que você não pode ter amizade. A Bíblia fala sobre inimizade com o mundo. Amém? Mas não está falando sobre a amizade, não está falando das pessoas. Mas uma coisa é certa, que foi o que eu falei. Se você ainda não se desenvolveu ao ponto de resistir àquilo que você conversa com as amizades antigas, porque o que acaba acontecendo é exatamente isso. A gente acaba sofrendo a influência do que aquela amizade provocava em nós. Então, durante um bom tempo, nós fomos radicais nos nossos relacionamentos, eu e o Zé. Radicais até demais. A gente não se comportava, a gente não queria amizade com eles, a gente não queria estar junto, mas, em compensação, a gente não tinha nem a oportunidade de manifestar o fruto, quem a gente estava se tornando. Porque, na verdade, irmãos, o fruto do Espírito é um processo que vai determinar se vai ser longo ou não, mediante a minha disposição de praticar a palavra. Na medida que eu pratico, eu me desenvolvo. Então, nessa ocasião, a gente realmente teve que se afastar. Por quê? Porque a gente ainda sofria a influência. Mas, na medida que a gente se desenvolveu, olha, irmãos, sinceramente, hoje, se eu tivesse hoje que pregar lá na avenida, eu iria. E a batucada não iria me afligir. Sabe por quê? Porque hoje eu sei quem sou. Eu sei para o que eu nasci.
E eu sei o propósito para qual o Senhor me chamou. Hoje, a influência do diabo que existia, que tinha força sobre a minha vida, hoje ela não existe mais. Amém? Não quer dizer que eu sou toda poderosa. Não, não, não. Porque para eu me manter assim, eu preciso me manter na videira. Lembra da videira? Se eu me distanciar da videira, eu vou ser, na medida que eu me distanciar da videira. Você já cortou um galho de uma árvore? Eu fiz isso outro dia. E sabe o que eu percebi? A árvore, o galho não morreu. Ele não morreu no primeiro dia. No primeiro dia, algumas folhinhas que ficou no galho se mantiveram verdes. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a gente corta algumas coisas e porque a gente não viu a morte automático, a gente acha que está vivendo. Quando, na verdade, o que acabou de acontecer foi o processo de morte. A morte aconteceu e o processo de morte é que vai. Assim como o processo do novo nascimento, que é a vida, acontece mediante um processo, irmãos, o processo de morte também. Às vezes a gente está cortado e nem percebe. E o que é estar cortado? Não está comungando das mesmas coisas. Não está concordando. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente questiona coisas. E eu não estou falando no aspecto de colocar a prova. Eu estou falando de desconsiderar. É no sentido de desconsiderar. Ou desonrar. Às vezes eu até comentei hoje de manhã, acho que foi com você, né, Maria? Às vezes, no sentido para você entender o que é processo de morte. Às vezes, alguém... Eu vou usar esse exemplo porque é o mais claro. Mas, às vezes, eu conheço uma pessoa que uma vez ela... E hoje em dia, na igreja, é muito fácil aparecer pessoas que questionam dízimos e ofertas. Nem todo mundo tem revelação do que quer dizer dizimar e ofertar. Mas dizimar e ofertar é bíblico, irmãos. E olha, mesmo que não tivesse versículo nenhum, eu dizimaria e ofertaria. Porque é algo que fez eu crescer. Em que aspecto? Me enriqueci? Não. Mas tratou no meu caráter. Porque eu era uma pessoa avarenta. Nossa, irmã. Sorrindo e tudo. Não parece, né? Pois é, mas era algo que estava dentro. Ninguém via. Então é fácil a gente enganar. Que acredita. O que vai provar mesmo que você acredita é o fruto. Por quê? Porque se você acredita e pratica, o pastor vai ver. Por quê? Porque fruto aparece. Tem como negar uma mangueira em plena estação de fruto? Não tem como. Então, o que eu estou querendo te dizer? Se você percebe que você não está frutificando em algum aspecto, em alguma área da sua vida, procura ajuda. Procura saber se você está cumprindo o que a Bíblia estabeleceu. No aspecto de dízimos e ofertas, né? Tem uma pessoa que uma certa vez ela falou, eu parei de dizimar e não aconteceu nada. Um mês. Olha, até ao contrário, fui abençoada, fui promovida. Cuidado com o engano. Porque uma árvore, ela não morre de um dia para o outro. Não morre. Por que será que Deus compara a gente a uma árvore? Entende? Então, no momento em que você deixa de honrar a palavra, processo de morte entrou em manifestação. Assim como quando você nasce de novo, processo de vida entrou em manifestação, quando você desonra essa mesma palavra, processo de morte entrou em manifestação. E embora a gente não veja, exatamente como acontece com a vida. A gente, quando nasce de novo, entra em um processo de vida e de manifestação, mas ninguém vê. Mas você... Quantos aqui, quando nasceu de novo, se lembra da sensação? Eu me lembro. Eu estava com a mesma roupa, mas eu me senti uma pessoa... Quando eu nasci de novo, irmãos, eu era a pessoa com a estima... Eu não tinha estima, eu não sabia nem que essa palavra existia. Porque eu estava uma pessoa triste, por dentro e por fora. Mas quando eu nasci de novo, eu não sabia nem explicar. Mas alguma coisa tinha acontecido dentro
que provocou no meu rosto uma coisa que quando eu cheguei em casa, que eu falei para o Zé, eu falei, nossa, Zé, estou me sentindo tão diferente. Não que você tenha que sentir, mas aconteceu algo sobrenatural que provocou algo natural. E é isso que precisa acontecer. Entende? Aquilo que acontece dentro de mim e de você precisa se manifestar. E é melhor que seja vida. Porque o processo de morte, embora a gente não veja, ele é real, assim como a vida. Amém? Então vamos lá. Eu estava falando sobre Tiago 1, 21. Vamos lá. Onde você está, Tiago? Despojar-se, manter distância, manter distância grande, não é simplesmente manter distância. Para a gente não retomar, certo? Então, Deus deseja que nós pratiquemos o que nós temos ouvido. Desde o início dessa matéria, você vai perceber que vai ter que mudar em relação a vários aspectos. O primeiro dia de aula, normalmente, a gente chega em casa e a gente quer mudança com a família. A primeira pessoa, a pessoa mais próxima que recebe da manifestação do fruto é a nossa família. É a pessoa que está mais próxima, não é? É a pessoa que, na verdade, nos conhece, né? Quando você perceber que você está falando de forma mansa, não fica nervosa, mulher. Se o seu marido disser, nossa, o que aconteceu com você? Marido também. Tá bom, meninas? Se você chegar em casa e o marido estiver fazendo alguma coisa que ele não tem hábito de fazer, não fica assim tirando onda, não. Oxi, o que aconteceu? Tá querendo o quê, Marão? Faça isso não. Dá oportunidade pro bichinho manifestar o fruto. Porque é isso que vai acontecer. E fala a verdade, em casa é o primeiro lugar que a gente vai ter oportunidade de manifestar. Por quê? Porque são as pessoas assim, irmãos, como quando a gente está em maus lençóis. A nossa família e os próximos, mais próximos, são os primeiros a receber o reflexo. Quando a gente melhora, a nossa família e os próximos também são os primeiros a receber do reflexo. Mas é o reflexo do bem. Entende? Entendeu? Então, a nossa família é o primeiro lugar. Depois vem os filhos, marido, o patrão. De repente, o seu patrão vai perceber que você está correspondendo de uma forma melhor. O chefe, funcionários, ajudantes. Sabe você, patrão? Às vezes nós somos patrões e às vezes a gente está andando assim e nem percebe. Então, até para dar ordem, existe uma forma bíblica de se dar ordem. Embaixo de mansidão, porque mansidão é fruto. Tem muito patrão perdendo a oportunidade de pregar para o funcionário. Assim como tem muito empregado, funcionário, perdendo a oportunidade de ganhar o patrão. Porque muitas vezes a gente vai ganhar, a gente vai aprender nessa matéria, nesta matéria em específico, que a gente ganha pessoas, não muito pelo falar, muito mais pelo agir. Ouvir, Deus aguarda com expectativa que sejamos transformados pela prática do que estamos ouvindo. O ouvir e praticar vai estabelecer um sólido fundamento sobre o qual podemos edificar cada área da nossa vida. Porque existem pessoas que já ouviram e não mudaram. Essas pessoas não mudaram porque elas não aliaram ouvir com a prática. Ouvir e praticar certamente trará resultado. Mateus 7,24 fala sobre o quê? Aquele que ouve e pratica é considerado sábio. É considerado aquele que constrói na rocha. Amém? Você pode fazer eu fiz uma anotação aqui de uma confissão que eu tenho desde que eu nasci de novo. Eu fiz na ocasião, junto com o meu professor, e eu mantive ela. Eu só venho melhorando ela. Amém? Está pronto para fazer uma confissão de fé? Amém. Sabe que confissão de fé é algo que você fala, libera e trabalha a teu favor. Amém? Eu sei que você é ensinado.
Fala assim, eu tomo uma decisão hoje. Eu vou ajustar, alinhar, renovar a minha mente, de acordo com as verdades da palavra que eu tenho ouvido. Eu vou deixar a palavra criar raízes em meu coração. Lembra da planta? Planta fincada, o diabo não tem como roubar. Se você mantiver exercício de plantar a palavra no teu coração e deixá-la criar raízes, o que quer dizer criar raízes? Você rever. Rever. Essa palavra que eu acabei de ler para você, de Mateus 7, 24. Você não tem noção quantas vezes eu li. Você não tem noção quantas vezes eu li. Ela ficou fincada no meu coração a tal ponto que eu não conseguia. Cada vez que eu vou em alguma ministração, que eu ouço alguma ministração, eu já fico atenta para pegar da ministração. O que eu posso colocar em prática hoje? Disso que eu ouvi. Então, hoje, por exemplo, você pode pegar essa ministração, isso que a gente está conversando aqui. Se você não pegou nada, mas você pegou, que você precisa ajustar a sua boca, para mim já está bom. Por quê? Porque é exercício. E você vai ser encontrado como sábio. Por quê? Porque aquele que ouve e pratica vai ser comparado ao prudente. Agora, aquele que ouve e não pratica é comparado ao negligente. E o negligente não tem resultado, não tem fruto. Então, talvez, essas áreas talvez que você não esteja vendo ainda a manifestação ou fruto daquilo que a palavra diz que poderia estar dando, verifica. Se de repente está faltando prática, está faltando rega, você tem condição de fazer isso agora. Amém? A partir de agora, presta bem atenção na medida do possível, na medida que você estiver vindo aos cultos, sabe? Faz um esforço de fazer anotação. Porque eu sei que numa ministração, numa mensagem, a gente não consegue absorver tudo, 100% do que Deus está falando. Mas faça um esforço de anotar os versículos, de meditar nesses versículos durante o período que você está em casa. Porque na medida que você fizer isso, a Bíblia diz que certamente vai ter fruto. Amém? Eu considero isso que a gente está fazendo aqui como um antídoto. Esse texto de Tiago 1, para mim é como um antídoto. Sabe? Eu sempre falava, ouvir e praticar. O que eu ouvi da palavra essa semana que eu não pratiquei? Eu preciso me dar a oportunidade de praticar para crescer. Amém? Então, Deus deseja que a gente pratique a palavra para a gente crescer. Amém? Então, eu vou ajustar. Eu preciso ajustar a minha boca, eu preciso ajustar o meu ouvido, eu preciso ajustar a minha vida, alinhar a minha vida, aprumar a minha vida. Fazer com a minha vida aquilo que o mestre de obras faz com o prumo, quando ele está construindo. Sabe que quando o mestre de obra está construindo, a primeira fileira de tijolo é a fileira mais importante. É a fileira que está mais próxima da base. Ou seja, as suas primeiras ações dentro do novo nascimento, elas vão determinar como que vai ser a construção da sua parede. Assim como o prumo determina e ajuda o mestre, né? O prumo, na verdade, ele vai mostrar as imperfeições da parede. É o prumo que mostra se a parede está perfeita ou não. Amém? Então, olha bem para esse prumo e leva a imagem dele para você. Sabe? Que esse prumo sirva para mim e para você hoje, não como um instrumento de julgamento, mas de libertação e cura. Amém? Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aprendeu, recebeu alguma coisa? Eu sei que você não recebeu tudo, mas o que eu quero é estimular você para que você passe a tomar decisões a partir daqui, até em relação se vai fazer o rema ou não. Decisões intencionais. Sabe? Puxa vida, eu não achava que era tão importante assim fazer essa escola. Considere e reconsidere.
Porque uma matéria dessa, por exemplo, pode mudar a rota completamente da sua vida. Pode ser que talvez você estivesse agindo de uma forma achando que estivesse agindo certo. Ou estivesse agindo de uma forma achando que não estava ofendendo. Muitas vezes eu fiz muitas coisas, irmãos, sem perceber que eu estava ofendendo pessoas. Eu desonrava meu marido achando que, sem perceber que estava desonrando. Porque eu não conhecia o que a palavra fala. Entende? Eu, às vezes, desonrava as minhas lideranças, meu patrão, sem saber que estava desonrando. Mas uma vez que conhecimento chega, a gente precisa ser rápido em colocar ele em prática. Mas pode continuar aí, viu, Felipe? Tá bom o negócio aí, aleluia. Como nós temos falado aqui, né, o Rema, essa escola interdenominacional, tem alcançado pessoas ao redor do mundo. E em Moreira César, Roseira, Guaratinguetá e nas cidades do Vale do Paraíba não é diferente, Sandra. E nós temos testemunhos locais para contar a respeito do Rema. Um deles é que, a gente já falou aqui outra vez, posso falar de novo, né? A Cris, ela se posicionou, me lembro um tempo que não ia poder fazer o Rema, mas se posicionou com o seu patrão e disse assim, iam mudar ela de horário, alguma coisa assim. Ela disse, não, eu não vou mudar de horário, eu preciso fazer o Rema. Acho que ela estava no primeiro, indo para o segundo ano. E aí, claro, por conta de um bom testemunho, o patrão não ia querer perder um bom funcionário. O que aconteceu? As coisas que não eram favoráveis antes para ela continuar a fazer o Rema, pois ele aceitou, mudou o horário e ela continuou fazendo o Rema. Outra coisa que acontece também, hoje, eu só não vou falar quem é porque eu não pedi autorização, porque senão eu falava. A gente está ali com 2 inscrições na mão de pessoas que vão fazer o Rema esse ano e que não tinham possibilidade por conta do horário de trabalho. Mas ao longo do tempo vinham falando, deixando sair pela boca esse posicionamento de fé, dizendo, eu vou fazer o Rema agora em 2026. Aí o que aconteceu? Pois o patrão já até mudou o horário dele. No ano passado, todos aqueles, estou dizendo de 100% de aproveitamento, todos aqueles que frequentaram as aulas, as aulas abertas, todos eles foram contemplados, ou o dinheiro chegou para alguns e outros foram contemplados com a matrícula do Rema. Ninguém ficou de fora. Isso significa que só não foi matriculado do ano passado, de 2025, Sandra, quem decidiu não ir para as aulas abertas, não se posicionou. Aleluia. Então o posicionamento muda tudo. Esse ano de 2026, tem gente que vai fazer o segundo ano e estava às vezes com um pouco de dificuldade para o primeiro, mas já está garantido que tem gente que se levantou para pagar o segundo ano dele. Então você vem falar para mim que não vale a pena? O que falta é posicionamento. Posicionamento, gente. A Sandra falou agora há pouco sobre algumas pessoas que questionam dízimos e ofertas. Vou falar rapidamente a linha do tempo dos dízimos e ofertas para a gente ver o que a Bíblia diz. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, algumas pessoas questionam se é na lei, agora não precisa mais, mas só para a gente ter uma ideia. A primeira vez que aparece dízimo na Bíblia é 400 anos antes da lei. Mas então foi feito Abraão e depois Jacó por honra ao Senhor. A outra vez, quando vem dízimo, é na lei, que Deus ele vem e institucionalizou o dízimo. Tornou lei, tornou obrigação. Então, em Números 27 e 30, para ser bem exato, a Bíblia diz que os dízimos são do Senhor, e em Números ele dá isso para os levitas. Depois vem os profetas, Malaquias, dizendo que ali o problema não era falta de dinheiro, o problema ali era precisar alinhar, como a Sandra disse. O que estava acontecendo eram pessoas roubando a Deus, então ele vem alinhar o propósito dessa aliança. Depois veio Jesus e ainda disse assim, Jesus ele não deixou de fazer. O livro de Mateus chega a dizer que Jesus ele confirmou e alinhou ainda. Ele fez as duas coisas. Ele chegou a dizer para alguns lá, não deixe de fazer isso sem omitir as outras coisas. E aí agora ratificou isso. E agora quando vem Paulo na Nova Aliança falando isso em Coríntios,
aparece aí um elemento, uma palavra que a gente não viu, não estou dizendo que ela não existia lá, mas essa palavra ali aparece com muita força no Novo Testamento, que é a generosidade. Generosidade. Paulo em 2 Coríntios chega a explicar que agora é semeadura e colheita. A gente não vai mais fazer por obrigação, mas a gente faz por devoção. Eu não tenho tempo para mostrar para você, mas eu te encorajo a ler 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, que fala sobre isso. E eu descobri que Tito era um dos tesoureiros lá da época. Está lá em 2 Coríntios 8, 19, 20 e 21, se você quiser conferir depois. Tito, que estava administrando aquilo, Sandro. E aí, abra comigo, por favor, esse texto é melhor a gente ler. 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 20. Aleluia. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Então veja, algo era entregue na igreja e era administrado por outros. Todas as vezes que a gente faz isso daqui na Nova Aliança, a gente precisa entender que agora o dízimo que foi entregue, ele se torna uma responsabilidade de quem está recebendo, uma responsabilidade espiritual e moral, Sandro. Então, essa responsabilidade espiritual e moral pode ser de um só, quem está com ela no bolso agora, no banco, do que vai fazer, mas a partir do momento que é entregue aqui na igreja, homens mortais que recebem, como o livro de Hebreus diz, se torna uma responsabilidade espiritual e moral dessas pessoas, de administrar bem isso. E o que o diabo quer fazer? No verso seguinte, bota o 21, por favor. Pois o que nos preocupa, Paulo dizendo, é que procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, as duas coisas, essa honestidade, perante e diante. E quando falta o que o diabo quer fazer, melhor dizendo, é roubar essa dignidade e roubar essa transparência e colocar no coração das pessoas a dúvida sobre como é feito, como é administrado. Então o diabo rouba esse elemento que está na nova aliança, que é a generosidade. Às vezes a gente se acha generoso e se acha bom, mas, aleluia, como a Sandra perguntou, né? Quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus amou e deu. Então o fruto de quem nasceu de novo é doador, não é avarento. Deus ama quem dá, mas não é somente dar, o fazer, mas agora a motivação do coração. O livro de Coríntios diz, Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Hoje como a Sandra disse, muita carreira por dentro. Meu Deus do céu. Dá para ver uma pista de corrida aí dentro da gente agora, né? Muitas voltas, muitas voltas. Aleluia. Aleluia. Quem precisa de um envelope pode levantar sua mão. Você pode fazer isso ali através da maquininha de cartão também, em nome de Jesus. Só não deixe de fazer. Amém? Aleluia. Dá um daqui para mim, Marco, por favor. Tá lá, né? Aleluia. Antes de você trazer para cá, deixa eu só dar alguns recadinhos também, que daí a gente já vai cantar uma canção e encerrar. Aleluia. Hoje tá tudo, a gente vai fazer diferente, tá bom? Quando a gente for cantar a canção, porque já está acabando tudo mesmo, mas não vamos deixar de cantar não, em nome de Jesus. Obrigado. Pode abrir. E porque nós somos generosos, liberais, né? Nós somos participantes daquilo que Deus tem feito, não só em nós, mas através de nós. E nós pedimos para ser feito esse chaveiro aqui, né, do povo mais feliz da terra. E a gente não está vendendo isso aqui não, gente, pelo amor de Deus. Por acaso eu estou entregando na hora que a gente está falando sobre dízimos e ofertas, mas isso aqui você não está pagando por ele não, tá? Eu só quero que, se você se sente participante dessa igreja, se você é membro desse lugar, é para você mesmo, é um presente, é uma lembrança.
de que você é participante de algo que Deus está fazendo, não só em nós, mas através de nós. Então esses chaveirinhos vão estar ali no fundo, você pode pegar ali com... Quem que está com eles? É a Bia? Ou quem? Então pronto. Vai estar ali na porta, você pega o seu, em nome de Jesus, para a gente se tornar participante disso. Outra coisa que nós estamos fazendo aqui também, isso aqui é um recadinho para os pais. Esse aqui é um devocional, vou ficar aqui para vocês verem. Devocional do povo mais feliz da terra. Esse devocional vai ser entregue, eu acho que a partir da semana que vem, ou na outra semana, para as crianças. E a nossa ideia é que os pais participem disso. Na verdade, a nossa ideia, o que a gente precisa é que os pais participem disso também. Esse aqui ficou do tamanho de uma folha, porque a gente fez grande justamente para melhor visualização. Mas vai ser entregue um que vai ser do tamanho da metade de uma folha, tá bom? A gente precisa que os pais sejam participantes desses devocionais com as crianças, para que a criança, e até os pais também, gente, não fique só com a palavra no domingo à noite, ou na quinta, quando vem ao culto. Você vai ver os frutos do que vai acontecer a partir desses devocionais que você fizer com seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Às vezes a gente tem expectativa de milagre, talvez de um ministro conhecido, ou de um culto cheio de gente, mas se a gente ensinar as nossas crianças a fé genuína, e elas com um coração puro, se prepare para vocês, para nós, desfrutarmos de milagres a partir das nossas crianças dentro de casa. Amém? Tá comigo? Então você pode ficar de pé. Eu acho que depois a Bia precisa aqui falar com as tias do DI, você pode vir para cá, tá bom? A gente vai orar. Você vai trazer para cá seus dízimos e as suas ofertas com alegria, tá bom? Não esquece, em nome de Jesus. Antes de ir embora, você pode passar por ali, depois de cumprimentar 2.000 pessoas. Pega o chaveiro e também a Selma vai estar ali no fundo vendendo... O que tem hoje lá na cantina? Pizza enrolada? Eita, glória! Eu não tenho o samba no pé, né? Igual da Sandra, né? No máximo o dedinho, mas também posso ficar feliz por aquilo que está, né? Aleluia! Chegando. Pai, muito obrigado. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, no avanço, no crescimento pessoal, Pai, e coletivo na nossa vida. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que quem precisa vender, vai vender, quem precisa comprar, vai comprar. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua palavra, que é carregada de poder. Nós cremos nas manifestações do Espírito, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como a Tua palavra garante, todas as coisas cooperando para o nosso bem. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, confessar hoje, nada vai faltar para quem decidir, colocou no coração que precisa dessa escola, precisa desse conhecimento, precisa se expor a essa unção. Em nome de Jesus, Pai, nós chamamos recursos financeiros, chamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, como a Tua palavra diz, Pai, vamos encontrar favor diante de Deus e diante dos homens, diante de patrões, aqueles que precisam trabalhar, vão trabalhar, algo vai acontecer, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas nós cremos que ninguém que colocou no coração de fazer essa escola vai ficar de fora esse ano. Pelo contrário, esse conhecimento vai chegar, frutos vão ser latentes, Pai, na vida das pessoas. E nós vamos ver, Pai, um crescimento, não somente no coletivo, mas pessoal. E vai atingir a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos. E a Tua palavra, Pai, se tornando cada vez mais real, cada vez mais ativa, Pai, na vida dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pode trazer para cá, beijo no coração.